E aí, mulherada, tudo bem? Voltei. Queria falar um pouco sobre a ideia de gênero como construção social, espectro de gênero, pós-modernismo, essa parada toda, né? Primeiro, eu não acredito que a gente ainda tá falando dessas coisas, mas ela é tão basilar porque toda teoria feminista precisa de uma definição de gênero e sexo para compreender a opressão da mulher. No início da teoria feminista, quando ela começou realmente a ser produzida de forma acadêmica, teórica, tá? Isso não quer dizer que o feminismo não existisse antes, pelo amor de Deus, que não é a academia que faz o mundo existir. A gente começou a compreender que o gênero era a construção social e o sexo era a parte biológica, ou seja, é porque existe o sexo e porque a gente é dividido em sexo que depois isso é classificado em gêneros. É por causa do meu material, da minha materialidade, do meu corpo e da minha vivência real que eu sou classificada por um gênero, ok? Apesar do gênero ser uma construção social, ou seja, são ideias que as pessoas construíram, expectativas sobre mim, coisas comportamentais regras comportamentais que eu deveria seguir, coisas que eu deveria gostar, coisas que eu deveria fazer, que ditam o meu lugar na sociedade e que não são determinadas biologicamente, certo? Não tem nada em mim aqui, Aline Rossi, quando eu nasci, que dissesse lá no meu DNA, ela vai gostar de rosa, ela vai brincar de casinha, ela vai nascer sem direitos. Ótimo, isso não é biológico. Agora, que eu nasci com vagina, com peito, com útero, isso é uma coisa biológica que não tem nada a ver com a paçoca, ok? Mas foi por causa dessas características, porque é assim que eles definem, eles identificam seu sexo e desde o útero você é criado diferente por causa das concepções de gênero. E aí veio uma modinha maravilhosa chamada pós-modernismo que quebra o sistema. Porque ele diz basicamente que tudo que é construído socialmente pode ser desconstruído, ou seja, se é um aprendizado social, não é uma coisa natural, ela pode ser desmontada e montada de outras formas, certo? Logo, o gênero é uma coisa com a qual você se identifica, é uma identidade. Se não nasceu com você, você pode desaprender e refazer da sua forma. E aí a gente tem essas coisas maravilhosas, identidade de gênero, que na teoria parece muito legal e na prática não faz nenhum sentido. Porque quando você fala que ser mulher ou ser homem, esse binarismo de gênero que é criado justamente para dividir as classes sexuais, você está dizendo que a mulher se identifica com a opressão? Basicamente, ser mulher não é uma identidade, né? A gente tem que ficar repetindo essa coisa, é muito chato. Mas ser mulher significa que você nasceu de um determinado sexo e recebeu aquela imposição desde que você nasceu. Na prática, ser mulher não é um conceito. Ser mulher é uma vivência real. Significa que você nasce com menos direitos, significa que você, dependendo da cultura que você nasce, pode nascer e ser assassinada porque a sua família não tem condições de bancar alguma pessoa do sexo feminino que exige dote e exige determinadas criações. Significa que você é maioria nas vítimas de prostituição, de tráfico sexual. Você é mais propensa a sofrer abuso sexual. Significa um monte de coisas reais e práticas que não tem a ver com você se identificar ou não. Eles estão um pouco se fudendo se você se identifica ou não, porque isso não parte de você, não é você que define, você é criado assim. Tá ligado? E não quer dizer que você não possa rejeitar essas características. Mas a hierarquia de gênero não aceita mobilidade, não é uma coisa tipo, ok, então cansei dessa merda, eu, Aline Rossi, não aguento mais sofrer opressão, não gosto dessa ideia de não ter direitos, então a partir de hoje eu me identifico como homem e agora minha vida tá resolvida porque eu tenho todos os meus direitos assegurados, né? Só que não. Sabe por quê? Porque tem este corpício maravilhoso aqui, que se engravidar o problema é meu, tá ligado? O aborto proibido ainda vai ser um problema meu, independente de eu me identificar como homem. Se eu for pra uma prisão masculina e for estuprada, o problema é meu. Tá bem? Porque eu tenho uma vagina, porque eu tenho útero, porque eu engravido, porque as pessoas me identificam, me reconhecem como uma pessoa do sexo feminino, independente de eu dizer, olha, eu sou homem, sério, eu me identifico como homem, isso não vai me garantir direitos. O problema do pós-modernismo é que ele é uma coisa que acontece na tua cabeça, ele rejeita praticamente as noções de materialidade. Então ele diz que se tudo é construído e aprendido socialmente, você pode desmontar isso como se você pudesse mover aqui os marcadores na sua cabeça e resolver a relação de poder. Ai, que burro, dá 0 pra ele.
Isso não faz nenhum sentido. Eu quero ver alguém lá em casa dizer pra minha mãe que ela começou a trabalhar aos 9 e sempre foi obrigada a fazer o trabalho doméstico não remunerado, cuidar das filhas sozinha, e que ela teve 6 filhas seguidas porque ela não tinha direito a controle reprodutivo, aborto ou nada disso, porque ela se identifica como mulher. E dizer pra ela que se ela identificar com outra coisa vai resolver a vida. Acho que não, né? Então, essa ideia de que gênero é um espectro, essa parte eu gosto muito. Que é como se existisse aqui masculino, aqui feminino, mas existem muitas variações no meio. Também faz parte dessa ideia pós-moderna de aprendizado e de que existem variações, nuances, nada é fixo. Mas acontece que se você tem aqui masculino, se você tem aqui feminino, não importa o que você tem no meio, porque você mantém a estrutura binária, certo? Que ideia é essa de dizer que uma pessoa é mais masculina ou mais feminina? O que isso quer dizer? De que forma, por favor, alguém me explique isso, de que forma isso não é sexista? Dizer que existem comportamentos, roupas e formas de se expressar que são mais masculinas e coisas que são mais femininas. Isso não é sexismo, porra! Não é dividir as coisas no binário sexual e não de identidade? Então é isso, existem muitas contradições dessa porcaria e a gente precisa aprender a rejeitar essas teorias que não fazem nenhum sentido e na verdade fazem a gente regredir e muito na teoria feminista que a gente já construiu até hoje e até nas conquistas dos nossos direitos, porque na prática, se você não consegue identificar o que é uma mulher, que é uma pessoa do sexo feminino, você não consegue protegê-las, ok? É isso, um beijo, até a próxima.